uma boa noite novamente para vocês. Estamos aqui agora apresentando os nossos convidados de hoje, que simplesmente tem uma grande história dentro do futebol nacional, internacional, enfim, revelaram craques que, se a gente for apontar aqui, vai ficar até amanhã cedo falando. O programa nosso tem um horário específico, não podemos, né? Mas, o primeiro nosso convidado aqui, Adailton Ladeira, uma pessoa que trabalhou já por 4 vezes aqui no Rio Branco. Então, Ladeira, queremos que você realmente passe com a gente essa hora agradável. Iremos aprender muito mais uma vez e também iremos passar esses ensinamentos para os nossos telespectadores, principalmente aqueles que aspiram a serem jogadores de futebol no futuro. Então, nosso amigo Ladeira é o primeiro, um cumprimento. Boa noite, Ladeira. Boa noite, Bressan. Boa noite, Celinho. É uma satisfação muito grande, Bressan, estar participando. Para mim é um prazer enorme. Falar de futebol é gostoso. Estou inteiramente à sua disposição. E ao lado direito, aí, treinador do Juventus, que trouxe-nos uma camisa, que é uma das camisas raras hoje no futebol, é do Juventus. Dificilmente você vê alguém que tem uma camisa do Clube Atlético Juventus, clube tradicional de décadas, de centenários, né? E o Celinho, que hoje é treinador do Juventus, também revelador de muitos talentos, está aqui também e também dirigirá uma boa noite a você, telespectador. Meu boa noite, Bressan, meu amigo Ayrton Ladeira. Há muitos anos a gente não conversava, né? Acho que 2005 foi a última vez que a gente conversou, quando o Juventude jogou contra o Corinthians em Araraquara e nós tiramos o time do Ladeira da competição. É uma satisfação porque eu e Ladeira, eu estava iniciando e ele estava no 15 de Piracicaba. Eu era juniores, naquela época falava juvenil, né? Eu tinha apenas 15 anos e já treinava com o Ladeira. E eu via aquele cracaço, né? Que naquela época os times do interior tinham os craques, né? Hoje, infelizmente, está difícil. Está difícil, né? Você via que saía dali para um time grande, como ele saiu, foi para o Náutico, foi para o Bangu, que na época era um dos times de maior expressão do Rio. Foi campeão, né? Foi campeão. Então, é isso que às vezes a gente fica, vocês são saudosistas. Não somos saudosistas. É a verdade, que hoje, por você tirou o Neymar, quem que sobrou aqui no Brasil? Ninguém. É verdade, isso é uma coisa que realmente nós vamos focar muito isso. Tem nossas entrevistas ainda derradeiras aí com o Paulo André, que fala muito sobre isso, mas ele foi buscar lá fora um conhecimento que ele já tinha, mas ele realmente lá fora trouxe muito mais agora para a gente, esse movimento dos atletas em querer que realmente futebol mude o calendário para que seja mais humano, mas isso é uma questão muito discutível ainda em relação aos salários que os jogadores ganham no Brasil. O Brasil não tem condições disso, mas infelizmente é uma coisa muito discutível. Vai gerar muita situação. Então vamos de imediato, nosso amigo Laércio, boa noite, está lá atrás. Vamos lá para a Série A do Brasileiro. Portuguesa 4, Corinthians 0, uma garrafada no Auxiliar, pode complicar mais a vida do Corinthians. Então, Ladeira, queria que você comentasse sobre esse jogo aí, que você que já teve no Corinthians por 14 anos, né? 14 anos. É difícil a gente estar comentando alguma coisa a respeito desse jogo, porque a gente não está presente, né? Eu vi pela televisão, mas o que a gente sente, que eu senti nesse jogo, foi que a Portuguesa vem num crescendo muito grande, né? Está muito bem treinado pelo Guto, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e ganhou jogando bola, ganhou jogando bem, não teve problema nenhum, e o Corinthians vai fazer o quê? Tem que aceitar e se espelhar nesse resultado aí para tentar melhorar. Porque o que a gente viu, a maior reclamação lá do Tite, principalmente no início do jogo, foi contra o gramado. Mas é ruim para os dois. Exatamente. Mas o Corinthians não atravessa um momento bom nessa linha. Realmente, a cultura brasileira faz com que aconteça isso. São 3 anos quase que o Tite está ali, né? E o jogador de futebol, a imprensa, o próprio torcedor começa a questionar o trabalho do treinador. Se ele ganhou o campeonato ganhando de 1-0, por que mudar? Mas vem aquele questionamento da imprensa,
dos torcedores. Nós precisamos golear, a goleada do Corinthians é 2-0. E aí começa a se mudar o sistema, e aí o próprio jogador às vezes vai contra o treinador. Pô, mas vamos mudar o sistema de jogo, porque... E é o que está acontecendo com o Corinthians, que é o mesmo elenco e está caindo de produção. Eu acho que é por causa da nossa cultura que qualquer coisa se troca treinador. Nós citamos aqui a semana passada do Alexei Ferguson, que foi 26 anos treinador, dirigiu o Manchester United por 1.500 partidas. Então você vê que aqui no Brasil não consegue. Acho que aquela palavra que chave chama-se motivação. Eu acho que o Tite perdeu isso. Aquela vontade de você não ver a hora de acordar e ir para o treino. Né? Eu já passei por isso, em clubes que eu trabalhei, Ladeira deve ter passado, Celinho deve ter passado, que você acorda e não tem mais aquela, poxa, né, não vê a hora, não quer que chegue aquela hora. Parece que não tem mais aquele prazer. E a motivação é tudo. Então eu acho que o Tite está enfrentando isso e a qualquer momento eu acredito, pelo que a gente conhece o Tite, o Ladeira conhece muito bem, nós conhecemos, eu acredito que o Tite vai tomar uma decisão aí, pode ser que seja hoje ainda ou amanhã, mas esperamos que não. Eu acho que sim, por causa que eu conheci o Tite lá em Caxias, quando eu estive em Caxias, e ele conversa, é muito família, conversa muito com a esposa, com os filhos, e eu acredito que ele vai trocar uma ideia com a esposa e com os filhos, e ele vai ser, eu acho que ele vai sair do Corinthians para ter a tranquilidade, porque convite não falta, né? Então, reiniciar em outro clube, talvez, por causa que você trabalhar sob pressão é muito difícil, é muito desgastante. Mas, Ladeira, essa saída do Tite, sei lá, se acontecer, você acha que isso daí beneficiaria o Corinthians em alguma coisa? Beneficiaria os jogadores? Não, eu acho que não. O Tite fez um trabalho brilhante, né? Aliás, está fazendo. Mas chegou a hora, sempre tem uma hora de sair, né, Bressan? Tem uma hora. É muito tempo de casa, você já se acostuma muito com os jogadores, você já não é capaz de estar chamando a atenção como você chamava antes, de exigir que o jogador faça dentro do campo o que fazia antes. Então, eu acho, meu modo de ver, eu acho que está na hora do Tite sair. Eu acho que ele tem que pedir para sair e vai treinar outro time. Não, porque no Brasil existe uma máxima, né, uma frase que diz assim, treinador, se ficou campeão, saia por cima. Exato, né? Não saia por baixo. Mas o Tite, eu acho que está muito mais por cima do que por baixo. Não, exato. Então, nós estamos vendo aí, são 3 gols aí praticamente em 17, 20 minutos na treinada portuguesa. E poderia ser mais, né? Com a expulsão do Gil. Enfim, o Corinthians está pagando por aquilo que realmente está merecendo hoje em função daquilo que a gente falou. Onde que está o problema? Está com o treinador, está com o jogador, como o Celinho falou, o elenco é o mesmo, mas não está surtindo efeito. Precisa uma sacudida, né? Uma sacudida, né? Tem que dar. Então o Corinthians, né, que perdeu, inclusive teve uma garrafada no auxiliar, o Corinthians vai jogar umas 2 partidas, parece, sem torcida, e pode complicar mais ainda isso daí, né? Porque o árbitro que apitou lá, o Rafael Klaus, que é aqui de Santa Bárbara do Oeste, esteve aqui no nosso programa também, eu acredito que ele é um grande profissional. E agora vamos lá para São Paulo 0, Grêmio 1, que o J. Júnior, inclusive, narrou para a Sport TV. E o São Paulo também que pediu, né? Que o Muricy tem que voltar. E agora? Agora é o inverso do que está acontecendo no Corinthians. É difícil. Futebol realmente é difícil. Você vê um time se defender durante 90 minutos e com uma bola só, jogou por uma bola, né? O Grêmio, e acabou ganhando o jogo. E o time de Muricy não fez uma partida brilhante, mas fez o necessário para conseguir um resultado melhor, um resultado positivo de vitória, inclusive. Mas o futebol tem dessas coisas. E o São Paulo está ali, né? Já na beira da G4. Uma situação difícil, uma situação difícil, tem jogos difíceis, o campeonato começa a se afunilar, as coisas ficam realmente difíceis, tem que tomar cuidado, porque senão é o próximo time grande a ser rebaixado. Celinho, você acredita que o São Paulo poderá ainda dar uma sacudida, dar uma volta por cima nesse campeonato? Olha, pelo que o Muricy falou, e a gente treinou contra o São Paulo, o preparo físico do São Paulo deixou a desejar. Você vê que ontem mesmo, por incrível que pareça, 4 jogadores do Grêmio, foram os 4 jogadores meus do Juventude que jogou contra o Corinthians em 2005. O Ramírez, o Alex Telles, o Bressan,
e o Paulinho, né? São jogadores jovens que quando o São Paulo pressionou, eles conseguiram dominar e depois no segundo tempo eles tinham um pique para fazer mais 45 minutos. E o que não está acontecendo com o São Paulo. Você vê os jogadores cansados. E o Muricy mesmo detectou isso daí, que a preparação física deixou a desejar. E agora, jogo quarta, domingo, não tem como você recuperar isso daí. Então o que tem de fazer é fechar como ele fechou, mas numa bola pode acontecer. Né? Esse lance aí, um lance polêmico do Kleber na barreira, né? Então eu acredito que hoje, eu consultei vários árbitros, Alfredo Webley, enfim, muitos árbitros hoje aí, sobre esse lance. Ele disse que realmente o atleta pode. Ele pode ter proteção, mas ele se protegeu acima daquilo que podia. Já então, bem antes, né? Então antes da bola chegar, pênalti legítimo. Mas o pênalti legítimo é aquele que o árbitro apita. Não apitou, então deixou de ser pênalti, né? E a gente vê, por exemplo, o Dida, que exemplo de goleiro, né, Ladeira? 40 anos, né? Está na beira dos 40 anos. O Dida é uma pessoa que sempre se cuidou, né? Ele foi atleta profissional dentro do campo e fora do campo também. É o que está faltando muito hoje, né? A gente está falando muito da base, né? Então os garotos têm que se espelhar, né? Em Zé Roberto, em Alex, em Dida. É um exemplo. E atletas que estão aí jogando, né? Até com 40 anos. Então os garotos hoje, acredito que da maneira que eles conduzem a vida, não chegam a 30, né? Dentro do futebol, né? Infelizmente. Chega se arrastando, né? Você vê quantos jogadores aí que estão... Aí já pararam, né, com idade de 28, 29 anos, e alguns até na droga, que a gente vê, que a gente sabe, né, porque não tem ofício, não estudou, né, e infelizmente isso está acontecendo muito aqui no Brasil. Viu, você, telespectador, quer fazer uma pergunta para a gente, para o Ladeira, para o Celinho, por favor, pode mandar para a gente aqui no Facebook, da TVIM, que nós poderemos estar aqui, estamos aqui sempre atentos a essas perguntas que poderão até ajudar e até dar um brilho maior ao nosso programa. Contamos com vocês aí. E nós estamos vendo aqui, como falamos de base, o Atlético Mineiro 3, Santos 1. O que vocês acham que vai acontecer com o Santos, que tem um menino que veio da base, que ninguém quase acredita, e o Santos está dando uma força a ele? Vocês têm alguma opinião sobre essa nova fase do Santos? Eu acho que a força tem que continuar, né? O menino fez um trabalho brilhante nos juniores, hoje está usando bastante desse fruto que ele colheu nos juniores no time de cima. Agora é preciso calma, né? E é preciso mantê-los, porque senão não adianta, se joga 45 minutos, depois tira, perdeu o jogo, já vai trocar no próximo jogo, então aí não tem continuidade, não vai dar certo. Mas eu acho que o Santos está fazendo um trabalho certo. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Não você adquirir um jogador de 30 milhões e ainda tem que dar para ele 4 milhões por mês, 3 milhões por mês, para o menino que está começando agora 150 mil por mês. Então é difícil. Então o trabalho do Santos é um trabalho bom, que daqui o ano que vem é que vão tirar os benefícios, como tirou quando o Neymar começou a jogar no time de cima. E aí, Celinho, sua opinião? Olha, eu conheço bem o Claudinei, é um estudioso do futebol, é um treinador da geração nova, com métodos novos, e os meninos correm para ele. A maioria dos meninos começaram com ele no juvenil. Depois que ele foi para o Júnior e está há 2 anos, 3 anos já com esses meninos lá no Santos. Então os meninos correm para ele e eu tenho certeza, o trabalho que ele está fazendo foi a mesmo que o Leão fez quando revelou aquela molecada toda ali, que o Santos pagou todas as dívidas com o dinheiro da molecada. Diego, Robinho. Isso. E a mesma coisa agora o Claudinei. O Santos chegou numa situação de estagnação que tinha de usar os garotos. E vai usar e não vai ter perigo de cair, vai ficar ali naquela média ali. E o trabalho vai surtir muito efeito. Mas nós comentamos daí, por exemplo, houve aí uma rebeldia do Vitor, né, Vitor Andrade, né? Vitor Andrade, que não quis viajar para o Vietnã, porque segundo o padrasto dele, não dá visibilidade um torneio desse para ele.
mas Hernanes e outros foram para a Índia, que é menos ainda. Mas e vocês têm, né? Isso aí é uma sombra do Neymar que ficou lá, né? Mas esse Vitor, ele brigou com o Muricy Ramalho também. A cabecinha desse Vitor é muito pequenininha. Não vai virar nada. Não, ele postou fotos aí no centro de treinamento do Barcelona. Não vai virar nada. Pode escrever aí. Pode escrever. Ele já brigou com o Muricy quando o Muricy estava lá. Sabe? O Muricy puxou ele para o profissional. Depois o próprio Muricy falou, não. Vai para a base. Vai para a base. Então é um jogador que não tem a cabeça centralizada ali naquele que é futebol. Então não foi falta de orientação, né? Não foi. Eu acho que o Neymar também teve uns puxões de orelha, inclusive o René Simões detonou uma vez o Neymar, e ele acho que entendeu o recado, Júnior, né? Ah, mas o René, ele que me perdoa. O René eu respeito como treinador de futebol, mas naquele dia ele quis desviar a atenção da goleada que ele tomou em cima do Neymar. O que ele falou é um absurdo. É um absurdo. Então, ele quis desviar a atenção, ele tomou uma goleada, o time dele não jogou absolutamente nada, tomou um passeio do Santos, e ele desviou falando isso, quer dizer, mudou um pouquinho. Então, mas no geral, isso daí também deve ter servido para o Neymar alertá-lo quanto a... Sem dúvida, e o atrito com o Júnior, né? O Dorival Júnior, mas aí ele acatou, pediu desculpa ao Dorival, viu que o Dorival estava ciente do que estava falando para ele, e ele acatou. E aí daí ele começou a mudar o seu método de trabalhar e se tornou isso que é o craque do Brasil. Isso. Agora nós aqui, Botafogo do Rio, lá no Maracanã, primeira vitória da Ponte, 1-0, primeira vitória da Ponte em toda a sua história no Maracanã. Celinho teve na Ponte, né, Celinho? Tive. O que você acha disso? É gostoso ver a Ponte reagir, né? Porque eu acho que foi precipitada a dispensa do Guto, quando dispensaram o Guto. Sem dúvida. Que ele tinha o elenco na mão. Aí o próprio elenco sentiu a saída do Guto, que gostavam muito dele. E agora o Jorginho está com aquela maneira dele lá, trabalhando pacientemente, conseguindo pôr a Ponte Preta novamente no ritmo de campeonato brasileiro. E essa vitória aí vem consagrar o trabalho do Jorginho, que 40 anos aí jogando no Maracanã e nunca ganhar a primeira é no Maracanã novo ainda, né? Isso que é o melhor de tudo, né? Verdade. E você acredita que a Ponte escapa do rebaixamento? Eu acredito. Acredita? O elenco é muito bom. Então você vai colocar dois grandes já, né? Porque Criciúma e Náutico, e dois grandes não caíram, porque estão todos os grandes ali na beira. Olha, eu acho que é mais fácil algum dos grandes cair do que a Ponte Preta cair. Que a Ponte Preta. Tá bom, então vamos agora para o nosso primeiro break aí, né? E voltamos logo a seguir com a Série B. Aguardem e mandem perguntas. Estamos aguardando as perguntas de vocês, telespectadores, para os nossos convidados aqui. Voltamos já. Voltamos novamente aqui. O bate-papo é bom, é gostoso, é convidativo. Estamos esperando vocês aqui nos mandarem as suas perguntas. E agora vamos falar de Palmeiras e América, de Natal. A América também que está fugindo do rebaixamento praticamente. E Palmeiras e América também. O Palmeiras está oscilando muito, mas eu acho que aí pode ser até, Ladeira, na sua opinião, um relaxamento pela posição que o Palmeiras está hoje? Olha, eu conheço o Clay, né? Não é de relaxar, não. Eu acho que o resultado de 0-0, realmente o campeonato da Série B é difícil. É difícil. Os times começam a se montarem a partir do segundo turno, começam a se reforçarem, e o América aconteceu isso. É um belo time, eu participei pouca coisa, participei acho que uns 4 meses desse campeonato, que eu estava trabalhando no Guará, e eu tive a possibilidade de estar olhando bastante esse tipo de jogos. Então, realmente a Série B é difícil. Todo mundo fala que é mais difícil do que a Série A. Realmente é, porque um time sobe, sobe e desce constante. Eu acho que o jogo do Palmeiras ficou até bom, viu, 0-0, porque eles perderam, o América tiveram grandes chances de fazer o gol, e se sai na frente, é problema, do jeito que o goleiro pegou, do jeito que eles jogaram, fechado, não deixando o Palmeiras chegar dentro da grande área, a coisa ia ser feia. Palmeiras subir, a gente já sabe que já subiu, né? Já tá bem, mas bem o Kleina não é de relaxar.
O Kleina trabalha no dia a dia. Mas o próprio atleta no campo pode 10 pontos, 11 pontos. Aí está mesmo praticamente decidido, né? Está praticamente decidido. Agora tem que continuar. Se fraquejar agora, eu já vi Muricy Ramalho quando foi no Palmeiras, estava 11 pontos na frente e perdeu o Campeonato Paulista. Foi dali que partiu a dispensa dele. O Celinho, que trabalha na capital no Juventus, lá no Clube Atlético Juventus, tradicional Clube Atlético Juventus, né, Celinho? Também. E eu tive o prazer de trabalhar com o Gilson em 3 times, né? Trabalhei no Curitiba, trabalhei no Londrina, trabalhei no Irati e no Caxias, 4. E o Gilson é duro. O Gilson é severo. E tem um auxiliar dele que é pior ainda, que é o Jair Leite. Jair Leite pega no pé, não dá brecha para ninguém e não há relaxamento. É que você está com 10, 12 pontos acima do outro adversário, o próprio atleta, se ele vai numa dividida, ele não vai. É isso. Né? Mas eu acredito que o Palmeiras já subiu e pode ser que não seja campeão, mas eu acredito também que seja campeão. Agora vamos virar para o Ladeira aqui. Guarani e Betim 2. Se complicou. Então estão pedindo a troca do treinador. O Careca, meio campo, acho que é aquele Careca antigo, né? Que jogou aqui até no Rio Branco, não sei se é esse. Não, não é. Não é esse, não né? É esse. Disse, se o torcedor não está satisfeito, fique em casa. Numa entrevista. Então eu acho que ele foi infeliz nisso daí, né, Ladeira? Ah, foi, muito. Então a gente cabeça quente, né? Que o ambiente não está não propício. O ambiente não deve estar, porque é preocupação muito grande, né? A situação do Guarani é terrível. Tem que ganhar os 2 jogos e ainda dar uma torcida para os outros perderem. Quer dizer, mas eu acho que o Guarani tem que tomar sérios cuidados. Esse jogo que ele vai jogar com o Vila Nova é muito importante. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. Agora, o Guarani mudou muito, né? Mudou muito. Eu não sei. O Brinco de Ouro é um campo maravilhoso. E o treinador pediu para diminuir. Diminuiu as dimensões. Diminuiu para jogar dentro do esquema dele, ele mandou diminuir o campo. E depois outra. É um time que está jogando por uma bola só. Só se defende em casa e fora. Quer dizer, você fazer o campeonato inteiro assim, é difícil. Você vai sofrer pressão. E numa hora dessa a bola vai entrar. Então, o Guarani que se cuide. Porque senão a coisa vai pegar. Celinho, você que está envolvido também? Eu também sempre gostei do campo do Guarani, inclusive trabalhei lá no Guarani. E esse negócio de encurtar campo, isso aí não resolve nada. É por causa do esquema, mas depois quando você vai jogar fora, vai jogar lá no Serra Dourada, e daí o que você vai fazer? Aí seu time não sabe se posicionar. Então, o futebol, às vezes, esse pessoal que vem vindo novo tem mais teoria do que prática. E às vezes a teoria atrapalha. Aí você tem que ter um pouquinho de prática. Para você posicionar o seu time, observar alguma falha do seu adversário, onde você pode usar aquela falha dele. E às vezes falta isso. Esses treinadores jovens, né, que estão chegando agora, tem alguns que já, como o Mancini, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Atlético, mas é um cara que já rodou, já aprendeu bastante. Tirou proveito dos treinadores que ele passou, dos mais antigos, né? E aí que você vai tirando e encaixando as suas ideias. Isso. Então nós vamos torcer para que o Guarani, time da região, time de vocês também, de coração do Ladeira. Vou torcer muito. Vamos torcer para que realmente ele consiga galgar e chegar na Série B novamente, que acho que o lugar dele é na Série A, mas deu uns tropeços aí. E vamos falar agora sobre a Copa do Brasil, jogos da semana. O Corinthians, jogos de ida, né? Corinthians 0, Grêmio 0, Inter e Clube Atlético Paranaense, Inter 1, Clube Atlético Paranaense também 1. E agora o jogo de volta vai ser dia 23/10. Esperamos que realmente se defina. Vocês têm algum palpite quem será o campeão dessa Copa do Brasil? Olha, ainda é cedo para falar, viu? Porque é o começo, né? Tá ida e volta ainda, mas o Grêmio é um time certinho, um dos candidatos a ser campeão da Copa do Brasil. Também acredito no Grêmio e no Atlético Paraná. O Atlético Paranaense está muito bem. Atlético Paraná. E a Copa Sul-Americana, né? Que o J. Júnior também transmitiu pela Sport TV. Curitiba 0, Itagüí da Colômbia 1. São Paulo 1, Universidade Católica também 1. Libertad do Paraguai 2, Sport Recife 0.
E um histórico jogo da Ponte, né? Pela primeira vez na história também. A Ponte só está vivendo histórias, né? Ponte 2, Desportivo Pasto 0. Foi a primeira vez que a Ponte participa de um torneio sul-americano, né? É diferente, né? Que o sul-americano você vai jogar com outros países, não é com outros estados, né? Dentro do Brasil. E às vezes a cultura de outros países é diferente da nossa. E o futebol desses países ao redor do Brasil está crescendo muito. Então uma vitória como a da Ponte é gratificante, é uma vitória que você tem de respeitar a maneira que a Ponte está jogando. Está levando uma vantagem boa, né, Salim? Exato. 2-0, o que não está acontecendo com o Sport Recife, que vai ter que fazer 3-0 lá no Paraguai com a Libertad. Difícil. É difícil. E o São Paulo também é difícil, né? Difícil. Reverter esse quadro aqui. E o Curitiba, Itagüí da Colômbia, né? Cada time aí que está aparecendo agora que estão vindo aqui, estão fazendo resultados que ninguém está esperando. Mas daí é fruto do quê? Eu acho que o futebol do Brasil está um pouco parado. E nós estamos sendo... Né, estacionou um pouquinho. E a Soraya lá da Ford de Sumaré, nós estamos mandando um abraço para você, Soraya, grande amiga da gente, grande colaboradora. Se precisar de um carro, de um Fuso, de um Ford aí, procura a Soraya lá de Sumaré, que realmente ela nos atende muito, atende muito bem, e vocês vão fazer grandes negócios. Então um abraço para você, Soraya, e vamos novamente, Laércio, para o nosso break e voltamos logo em seguida com a entrevista que realmente, com aquilo que nós queremos focar mesmo, que é o futebol, a formação de atletas, e também falar um pouco do Rio Branco, que também não conseguiu um resultado positivo, 2-2 contra o Audax em casa, e agora terá que buscar fora aquilo que ele precisa para realmente se classificar e dar prosseguimento na Copa Paulista. Colocar em ação aquilo que nós gostaríamos mesmo, que você, telespectador, realmente focasse nesse trabalho de base, trabalho de formação, nessas entrevistas. Nós vamos dar sequência ao Paulo André, que foi muito feliz, e a opinião aqui de dois experts mesmo, e dois de experiências aqui, somando os dois, acho que dá um centenário de experiência no futebol. E vamos mostrar também, esse daqui é raro, gente, uma camisa do Clube Atlético Juventus, né? A camisa número 7 ainda, inclusive, que já foi vestida por Ataliba, que jogou no Corinthians, e outros aí que já passaram, Brecha, Brida, enfim... Muitos atletas. Então, você que está aí curtindo, a gente que está assistindo, nós vamos sortear essa camisa. Semana que vem já vai apanhar a camisa com o nosso amigo aí, com a senhorita Lilian, né? Que é a que realmente responde por isso. Então, você que já viu a camisa aí, está aí à disposição para a semana que vem ser sorteada dentro do programa Entre Amigos. Agora vamos... focar o Rio Branco, que a Copa Paulista, o Rio Branco deixou escapar uma vitória aí, 2-2, estava praticamente com a vitória nas mãos. E o Audax é um bom time também, né? Hoje fez uma fusão com o Grêmio Osasco e vai disputar a primeira divisão. Então até uma coisa que a gente vê, Vladir, a gente tem que falar mesmo, né? O clube quer ir para a primeira divisão, ele junta com alguém aí da segunda e vai embora, né? E acontece isso e hoje está tudo na primeira divisão. Então o Audax passa a ser Grêmio, Osasco, Audax, parece um negócio mais ou menos assim. E desejamos sorte a ele, mas não é por aí o caminho, né? Não. A ascensão é a coisa mais bonita que tem. E o Rio Branco empatou 2-2, e o Celinho também, que teve um jogo contra o Ituano, né, Celinho? Foi um bom jogo, um jogo equilibradíssimo. Inclusive na transmissão o rapaz perguntou, e esse jogo? Eu falei, quem errar menos ganha o jogo. E, infelizmente nós tivemos várias chances de matar o jogo, e no fim, aos 42 e aos 43, acabamos tomando 2 gols. Mas nós temos condição de reverter lá em Itu, porque o time é um time jovem, é um time que não se abala, entendeu? Então eu confio muito na garotada lá, e eu acho que nós podemos reverter o jogo lá em Itu. Nós fizemos uma primeira fase muito boa, né? Nós só fomos ao segundo lugar por diferença de 1 gol. E na nossa chave tinha São Bernardo, São Caetano, Audax, tudo time da primeira divisão, Santo André, e nós conseguimos chegar lá no topo. E agora também, né, tem o Ituano, que é um bom time, a Ferroviária, o Rio Preto, e nós ganhamos da Ferroviária, nós temos condição de chegar sim. Eu acredito na molecada, na disposição da molecada. A garotada corre o tempo todo,
né? E ontem teve a infelicidade de tomar um gol, né? Tem um centroavante muito alto, né? O Marcão. Marcão é muito Tira proveito disso daí, ele escora muito bem. E ele teve a facilidade, inclusive fez os 2 gols. Mas o time não se abalou e essa semana aí nós vamos corrigir esse erro. Nós também temos um zagueiro muito alto, que nós vamos utilizá-lo para marcar o Marcão. Ladeira, você já teve 4 oportunidades, trabalhou no Rio Branco de Americana, né? Que você está acompanhando essa queda, agora essa ascensão do Rio Branco. Júlio César, que foi teu jogador no Guarani, não é isso? Foi. Treinador. Você tem alguma coisa a dizer do Rio Branco? Pode conseguir algo melhor para a cidade americana, que é o povo, a torcida está inflamada. Mas vamos ver se a equipe ajuda essa torcida também. Com muita tristeza, né, que eu vi o Rio Branco chegar aonde está agora. Foi um time que eu trabalhei, um time maravilhoso, tinha uma organização muito grande, tinha uma estrutura grande em todos os sentidos, sempre formou bons times. Eu não acompanhei de perto, né, não sei o que aconteceu, porque depois que eu saí do Rio Branco, eu trabalhei na categoria de base, aí eu fui para a Arábia Saudita e de lá para cá já não tomei mais conhecimento do que foi feito aqui no Rio Branco. Eu vi na oportunidade de trabalhar aqui no Guará, quando o Guará era Americana. Trabalhamos aqui, mas trabalhei na base e também não acompanhei muito. Mas eu estou torcendo muito para que o Rio Branco volte a ser aquele tigre poderoso que foi, né? Os dirigentes precisam olhar com mais carinho para o Rio Branco, porque a cidade de Americana merece um time como o Rio Branco, e um time bom, um time forte. Agora, estão tentando de todas as formas, né? O Júlio está tentando o possível, né? Pegou um adversário dificílimo, que é o Audax, muito bem treinado pelo Fernando Diniz. É uma pessoa que está lançando um tipo de jogo diferente do que se faz aqui no Brasil. Tem conseguido em diversos clubes, né? Pegou um adversário difícil. Mas a torcida é para que o Rio Branco possa realmente conseguir voltar a ser o Rio Branco. Porque o Rio Branco, a tradição do Rio Branco de revelar jogadores também era Nossa, coisa linda, coisa maravilhosa. Os jogadores aí na Europa, todos os jogadores que passaram pelo Rio Branco. Eu mesmo, na oportunidade, eu ainda falo com os meninos que no Corinthians eu falava muito isso. Cheguei até o meio de campo com o Marcos Senna, Marcos Assunção e Mineiro. É brincadeira. Qual time profissional que tem um meio de campo desse? Né? Nunca foi conseguido. Quer dizer, então o Rio Branco tem que voltar às suas origens. Tem que fazer um departamento amador forte, porque tem a estrutura para fazer isso. Não adianta correr atrás de veterano para ganhar título, que não vai conseguir. Vai ter que ser por meio dos jovens, porque os jovens sabem respeitar a camisa do time, né? Então eles entram no campo e jogam a morrer. Agora o profissional, já tarimbado, vem ganhando uma fortuna. Perdeu, ganhou, empatou, não quer nem saber. Então esse não é o futebol. O futebol não pode ser desse jeito. Olha bem, gente, o Ladeira que passou 4 vezes aqui, só para você saber uma coisa aí, Roberto Carlos, e tem uma história muito bonita com o Roberto Carlos, lá atrás da seleção, com o Careca, com o Renato, enfim, aquele time foi campeão, né, em 78, a base foi formada dentro do Guarani. Exato. É o que ele falou, porque o menino ele veste a camisa como segunda pele. O profissional ele chega para ganhar dinheiro. Exato. Então o Celinho também, que revelou muitos jogadores, trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar com ele no Ituano, que hoje, levei o goleiro para você, chama Paulo Sérgio, que hoje é prefeito de Hidrolândia, e o Batata, enfim, Juninho Paulista e outro, que Juninho hoje comanda o Ituano. Então são atletas que hoje você não acha mais, aqueles homens que realmente, aqueles meninos que querem se transformar em homens, mas de um profissional de verdade, honrar aquilo que ganham, principalmente, Celinho e Ladeira, principalmente entrando e fazendo ver com que aquela torcida, aquela cidade que está lá em volta dele, seja coroada de êxito, de trabalho, pelo sucesso deles. E hoje está difícil um pouquinho. Sabe o que acontece hoje, Bressan? A base, hoje ele está preocupado em ganhar título e não revelar. Quando eu cheguei no Atlético Paranaense, o Petralha falou: seu trabalho no Irati, fabuloso, vai fazer aqui. Eu falei: o senhor quer ganhar título ou quer ganhar fruto? Ou como quer? Eu falei: se o senhor quiser ganhar título, eu vou montar um time no último ano. Se o senhor quer vender jogador, eu vou montar um time um ano a menos. Ele falou: não, eu quero vender jogador, eu não quero... E hoje,
infelizmente, os dirigentes querem ganhar título. Desde o mirim, né? O Pedro lá, o diretor lá, você viu? O Pedrão lá conseguiu ganhar o título dentro de leite. Não, isso daí, é isso que está atrapalhando o futebol. E queima etapa. Não pode se queimar etapa. Menino com 16 anos já querem pôr no profissional para jogar. Calma, calma. Deixa ele pegar, sair do juvenil, vir para o júnior, trabalhar no júnior, disputar um campeonato, disputar uma Taça São Paulo. Depois você... Olha, o time do Juventus, a média de idade é 20 anos. Nós temos só o goleiro que é veterano, tem 28 anos, Fernando Henrique. Só, o resto é 20 anos para baixo. Foi um time que eu peguei, estou 3 anos no Juventus, no juvenil. Nós estamos a terceira taça agora, vai ser agora o ano que vem. Já disputamos 2 taças, fomos bem nas 2 taças. Então ele tem essa experiência, por isso que ele está fazendo essa campanha. Porque, ontem tinha várias faixas lá, eu acho que a média de público maior é a nossa, do Juventus. É uma faixa, moleque travesso voltou. Isso é bom. Então o que é? É o trabalho da base. É o trabalho da base. Exatamente. Não se preocupe em ganhar título, se preocupe em formar o jogador, que é aí que você vai ter um retorno grande. O título não dá nada. O que vai trazer dinheiro é a coisa. Como aconteceu lá no Ituano. Eu lembro um dia, nós estávamos treinando lá dentro. Eu tô com camisa rasgada assim, o Bressan entrou assim e falou, o que é isso, Celinho? Eu falei, o roupeiro falou que só tem isso daqui. Ele falou, espera aí. Foi lá no xerifado e já veio com tudo novo. Molecada, aquilo foi uma alegria. Molecada, aí tava frio. Molecada puseram tudo aqui. Aí, só o Manuel pagou 2 anos de trabalho. Nossa, né? Muito mais. Muito mais, né? $1 milhão. O Paulo Sérgio, o Alexandre, o Batata. Sabe? Então, o Alex mudou o conceito. O Major Vieira também queria ganhar título, mas o Bressan falou, não é nada disso aí. Eu lembro até hoje, quando o Arthur Neto falou assim para mim, você tem um meia lá em cima, Celinho? Eu falei, eu tenho, porque o Tatizão fica mais para cima. Eu falei, eu tenho, mas é pequenininho. Ele falou, manda ele vir aqui para treinar. Aí acabou o nosso treino, que começava antes, eu estava descendo assim, o Arthur fez assim para mim, eu falei, cara, vai xingar eu. Aí eu fui lá, ele falou, viu, ele não sobe mais não, viu, ele vai jogar aqui. Era o Juninho, entendeu? Então, ele viu a qualidade, né, no menino, que tinha condição de jogar ali. Mas hoje, infelizmente, não tem essa união assim de profissional. Essa integração, né? Essa integração não tem. Então, falando nisso daí, esse é o foco agora. O Laércio deve estar pronto no ponto lá já. Falar do Paulo André, que falaram muito bem. O Paulo André, a gente viu nele que realmente ele tem uma visão muito boa. É um futuro dirigente, daqueles dirigentes modernos do futebol, mas com uma visão grande. Vamos ver o que o Paulo André fala agora aí, para a gente já entrar nesse foco que é o principal da gente aqui hoje. Pela exposição que os atletas têm no Brasil, pela imagem de ídolo e pela facilidade com que a gente chega à casa das pessoas e principalmente à juventude, passar um bom exemplo, colocar boas ideias, defender questões importantes e se posicionar, são coisas fundamentais do atleta moderno, né, do atleta atual. A gente vê poucos exemplos disso ainda, mas eu acredito que a nossa mensagem, ou aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala, tem influência muito grande sobre essa juventude. Por isso a importância da responsabilidade social e das nossas escolhas e dos nossos exemplos. Eu acredito que o trabalho de campo não seja o ideal. A parte extracampo, que é a parte educacional e cultural, ela é feita de forma obrigatória, ou seja, tem que ir para a escola, então vai para a escola. Mas não há uma exigência maior do que estar frequentando a escola. Então acho que o atleta ele sai de casa cedo, normalmente com 14, 15 anos, e até os 20 ele está apostando a vida dele no sucesso dentro da profissão
jogador de futebol. 90, 95% a gente sabe que não dá certo, e aos 20 anos eles estão completamente despreparados para qualquer outro tipo de atividade, qualquer outro tipo de profissão. Ou seja, o modelo não funciona. Então é melhor que a gente forme cidadãos, que a gente forme seres humanos, e que mesmo que eles não tenham sucesso no futebol, eles estejam preparados para o mercado de trabalho e para a sequência na vida. Porque com certeza, como eu disse, a minoria vai acabar sendo profissional de futebol e vai ganhar dinheiro com isso. O resto vai ter que seguir outra carreira. E os clubes e o sistema atual, eles não preparam os jovens para esse tipo de situação. Eu não sou contra, eu sempre coloquei bem claro isso, eu não sou contra a concentração. Sou contra o excesso de concentrações a que nós somos expostos durante o ano. Então, você joga 60, 70 jogos no Brasil, são quase 150 dias dentro do hotel. Sem dúvida nenhuma, descanso, alimentação e estudo do adversário, eles são importantes e são fundamentais. Mas só futebol, só concentração, eu acho que acaba tirando o prazer do cara estar em campo, daquela alegria, daquela vontade de fazer uma coisa nova. Então, se você jogou muito, você chega um dia no jogo e fala, pô, hoje está complicado, hoje não estou com aquela empolgação a 1000%, por mais que você seja concentrado, motivado e um atleta profissional. Ninguém consegue, é ser humano. Então, às vezes, estar com a família, tomar um vinho, sair para jantar, estar com os seus filhos, com os amigos, acaba espairecendo e te dando um novo ânimo, novas energias para que você possa sempre estar motivado e imbuído de fazer o seu melhor. Acho que a decisão da concentração, em meu ponto de vista, passa um pouco do descanso e da alimentação. Ele é mais de tratar o atleta como um homem profissional que vai fazer suas escolhas quando chegar em casa. Ou seja, se eu não tenho estrutura para comer bem na minha casa, eu tenho que arrumar uma estrutura, porque eu ganho muito bem para chegar no dia seguinte bem alimentado. Se eu vou dormir tarde, o meu rendimento vai cair, só que eu ganho muito bem para ter a consciência de que isso vai acontecer. Então, é dar o direito ao atleta escolher. E tenho certeza que os melhores, os mais conscientes, os mais profissionais serão valorizados e permanecerão nos grandes clubes, enquanto os outros serão jogados de lado aos poucos. Lógico que não é do dia para a noite, não é de um ano para o outro que vai mudar. Mas dar essa responsabilidade ao jogador é o que fará toda a diferença. E não só na concentração, nas escolhas, mas dentro de campo também, na hora que tiver que tomar uma decisão de improviso ou de grande valia para a equipe. Um bom atleta ele necessita de muitas coisas. Primeiro, conhecer o próprio corpo, conhecer as suas deficiências e as suas virtudes, conhecer um pouco de nutrição, de preparação física, conhecer um pouco de economia, de relação, de liderança. Então eu tenho que me relacionar bem com o assessor de imprensa, com o roupeiro, com o treinador, com o meu companheiro, com o fisioterapeuta, senão eu não consigo sobreviver dentro de uma comunidade. E a gente vê muito na Europa isso, ou seja, não é como no Brasil que há uma relação calorosa de amizade entre os jogadores, mas o profissionalismo e o auxílio para que o resultado final seja bem efetuado, ele é muito maior do que o que acontece no futebol brasileiro. E acho que isso parte da inteligência e da formação do atleta na Europa. Antes do conhecimento teórico e técnico, eu acho que parte da liderança. Então, uma pessoa que não tenha a liderança, que não tenha o poder de orientar e guiar e convencer os seus atletas ou seus subordinados de seguir o caminho que ele acredita que seja o melhor, ele é incapaz de comandar um time, uma empresa ou qualquer coisa que seja. Então, o primeiro ponto é a liderança. E depois vem a questão técnica e tática, que é fundamental. Os princípios de jogo, ou seja, eu tenho a minha tática, mas se eu não souber os princípios, e o futebol, pelo dinamismo do jogo, ele é cheio de pequenos detalhes que fazem com que a sua tática funcione. Se você não souber exatamente o que fazer em cada posição, em cada setor, e depois num todo,
você não consegue comandar e guiar os seus atletas. Parte técnica e principalmente relacionamento com comissão, porque não depende só... Para você tomar as boas decisões, você tem que estar cercado de pessoas boas. Então a escolha nesse tipo de companheiro, de parceiro de comissão, eu acho que é fundamental também. E o que mais? Eu acho que dedicação, né? Trabalho, se dedicar. Eu aprendi a ser o primeiro a chegar e ser o último a sair, ou seja, isso serve de exemplo também para as pessoas que você comanda. Se você não atrasa, se você está sempre no horário, se você trabalha mais que todo mundo, se você está atento aos detalhes, é obrigação dos seus comandados que sigam os teus caminhos. Então é mais ou menos por aí. Gente, esse é o foco do nosso debate aqui. Eu acredito que nós ouvimos aí um Paulo André, né? Aquilo que eu falei, eu vou repetir, ele está preparado já, porque ele foi lá para fora e viu algo diferente que nós não estamos fazendo aqui. Então, Ladeira, Celinho, agora a palavra é com vocês. Olha, Bressan, eu estive agora em Teherã, com a seleção juvenil do Irã. E o seu Mohamed me levou, tudo que o Juventus tem uma parceria com os jogadores do Irã. E eles querem fazer um hotel aqui no Brasil, os jogadores jovens virem, estudarem na faculdade e jogarem bola. Mas lá eles se preocupam muito com o estudo. Se o jogador é do futebol de base, se ele não estudar, ele não joga. E infelizmente aqui no Brasil, quando você não tem um clube bem estruturado, né, como o Cruzeiro tem a escola uma coisa, o São Paulo tinha, agora não tem mais, você acompanhar os meninos, o que eu fiz lá no Irati, a gente acompanhava eles na escola. Hoje no Juventus não dá para acompanhar. Então ele sai aqui, vira ali e vai para o shopping e não vai para a escola. Mas ele está prejudicando a si mesmo. Ele não está prejudicando nem eu, nem o clube, ele está prejudicando ele, porque nem todos viram jogador de futebol, nem todos. A maioria não vira. Mas se ele estudou, ele tem uma profissão, ele pode enfrentar a vida como ser humano qualquer um. Mas se ele não estudar, e é difícil, e às vezes o menino não... É mais fácil você fazer um favelado estudar do que um que é criado em apartamento. O favelado, porque ele corre atrás do prato de comida dele, ele briga para ter alguma coisa na vida. Aí o criado dentro de apartamento é muito difícil. Sai poucos jogadores. Eu tenho o Santiago, acho que você viu o jogo ontem. Esse menino aí, ele corre pelo prato de comida. Quando eu falei para ele, ó, de hoje em diante, ele mora em São Paulo. Falei, de hoje em diante você vai morar no alojamento. O menino vibrou. Porque eu sabia que lá ele não tinha alimentação adequada para ele ser um atleta, como o Paulo André falou. E lá no Juventus tem uma alimentação adequada. Tem o café da manhã, tem a janta, tem o almoço, tem o café da noite. Então, é um menino que ele vai brigar de todas as maneiras para ser, além de um atleta, um homem na acepção da palavra. O próprio Ladeira, eu lembro que eu fiz um estágio com você em 77, no Guarani, 76, 77, que eu estava na Inter, e eu vi aquele tempo, os próprios jogadores não precisavam mandar para a escola, eles botavam o caderninho embaixo do braço e iam para a escola, né, Ladeira? Era uma obrigação. Muito, né? Então, acho que todos os jogadores, pelo menos o ensino médio, eles fizeram, né? E o Celinho teve, né, foi até mais além, né, Celinho? Se formou em educação física. Exato. Então hoje você precisa mandar, mas naquele tempo não precisava, né, Ladeira? Não. É que, olha, Bressan, eu vou falar uma coisa para você. Já não existe mais dirigente como foi você, que tinha visão e que lutava por uma camisa rasgada, como falou o Celinho. Não existe mais. Hoje o dirigente não vive o dia a dia dos meninos que trabalham na base. E depois, no final da semana, eles querem cobrar. Outra coisa que mudou muito no amador, eu acho que tem muito curioso trabalhando nas categorias de base. Eu acho que é amizade, não é mais capacidade que se põe para trabalhar dentro do futebol amador. Então, é porque você é o meu amigo, é porque um dos caras vem investir e tem você como seu amigo, então põe para trabalhar, tira você.
Eu saí com 3 títulos de Copa São Paulo. Eu fui dispensado depois de ganhar a 3ª. No Corinthians. No Corinthians. Certo? Então, ganhei um campeonato paulista que o Corinthians nunca ganhou. O Corinthians foi uma vez só campeão paulista. Em 1997 comigo. Só não ganhou mais. Certo? Então eu fui dispensado para colocar uma pessoa que era amigo deles. Então, hoje, eu fico admirado. Eu fui no Red Bull. Os treinadores trabalham por computador. Eles vão buscar a tática no computador. Então, como? Como? Vai buscar a tática no computador? O que vale, a teoria não. Tem que ser na prática. Como é que você vai mudar uma partida? Como é que você vai mudar um jogo que você está perdendo? Vai buscar o computador outra vez? Então mudou muito. Mudou muito. Tem que ser muito observado. Agora, não tem pessoas como você. Ladeira, eu falei fora do ar para você e vou repetir aqui. Eu conheci o Guardiola antes de ser treinador, através do Mazinho. E eu perguntei para o Guardiola, você está querendo implantar o quê? Ele falou, o que eu vi no Brasil. Eu fui buscar lá no Brasil para me trazer aqui no Barcelona aquilo que o Brasil... Ele só tirou o centroavante. E conseguiu ser aí a sensação do mundo, o Guardiola. Quer dizer, então por que nós vamos buscar lá? Né? Hoje que nós estamos invertendo, nós estamos buscando lá fora o que tem muito aqui dentro. É aí uma prova. Paulo André foi lá fora para buscar. Mas se tem uma pessoa que nem você precisou disso? Quantos jogadores foram revelados? Quantos jogadores você não colocou em time grande? Vasco da Gama, Fluminense, Corinthians, Portuguesa. Quantos? Eu sei disso porque eu trabalhei com você. Eu conheço você há 47 anos. 47 anos. Quer dizer, não existe mais isso. Hoje o dirigente só quer cobrar. Não tem presença no treinamento. Não tem presença nenhuma no treinamento. Hoje os empresários aqui mandam. Eles investem no clube, mas quer trazer os jogadores dele. É o que está acontecendo com o Corinthians. Não, essa história que o Celinho contou do Ituano é verdade. Eu voltei do Japão em 92 e me contrataram para o Ituano novamente. Aí eu olhei o profissional, tá tudo bem. Mas eu olhei os juniores, aí não tinha treinador, né? Vamos trazer, trouxe o Celinho trouxe da Inter, trouxe alguns jogadores. E eu fui ver um treino dele e falei, mas o que é isso aí? Num frio, com a camisa rasgada, aquelas camisas finas. Falei, peraí, isso daqui não vai formar nunca. Fui lá no profissional, falei, veja o que tem aí e veja o que eles precisam. E aí, eu acredito que valeu a pena, né, Celinho? Celinho, Celinho, o que o Corinthians ganhou com aquela estrutura dele, que o Corinthians classificou agora? Juvenil, infantil, juniores, para nada. Para nada. Vieram uma garochada lá, mudou tudo. E o que aconteceu? Ladeira e Celinho, nós queríamos aqui ficar até amanhã. Queremos dar um abraço no Coutinho, né, Celinho? Que veio dar um abraço em você, né, Ladeira? É, que Coutinho teve no Corinthians muitos comigo. anos, hoje está no Rio Branco. O amigo do Celinho também aí, um fotógrafo, né, de imprensa. Como é seu nome? Paulo. Paulo, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Coutinho, a gente já se conhece há muito tempo. E queria agradecer você, agradecer o Celinho por estarem aqui, e eu acredito que essa mensagem foi passada para muita gente. Agora eles façam aquilo que devem fazer, porque as coisas certas saíram e saem daqui. Por isso que nós estamos entre amigos, procurando que você, aí do outro lado, ouçam, atentem e sigam esse caminho, porque são amigos que estão falando para vocês. Então eu queria, Ladeira e Celinho, agradecer muito a vinda de vocês aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade, viu, Bressan? Oportunidade ótima de falar, é difícil, né, a gente falar alguma coisa em termos de amador. Tomara que nem você falou, tomara que eles façam. Estou torcendo para que isso aconteça. Celinho. Eu agradeço, Bressan, essa oportunidade, principalmente para rever Ladeira. É gratificante, né, porque muita gente não dá oportunidade para a categoria de base, mas o futuro do Brasil, se não começar a investir novamente na base, vai ser difícil. Vai ser muito difícil, não é difícil. Então nós vamos encerrando esse programa desse 30 de novembro, de 30 de setembro, desculpa, estamos adiantados demais já, né? 30 de setembro, e ao mesmo tempo lembrando que o dia 27 de setembro faria 85 anos o nosso Fiore Girotti. Então vamos encerrar que o tempo passa. Quanto tempo, Ladeira? 47 anos. O Celinho fazia quantos anos que você não viu, Ladeira? Mas fazia desde 2005. Desde 2005. Então, Fiore Gigliotti, é você que está no céu. O tempo passa mesmo. Estamos com vocês, J. Júnior e Rodrigo Francis.
uma boa noite para todos vocês aí e muito obrigado por você ter dado essa lição para nós aqui e que Deus abençoe a todos e uma boa semana.